corpo de Cristo. Quantos querem saber qual que é o seu papel no corpo de Cristo? Amém? Esse é o tema da nossa palavra hoje. Amém. Aleluia. Hoje eu vou te dar uma folga, depois eu vou te chamar no final. Então, vou te sentar aqui ao lado de Jeremias. Uma pergunta que eu recebo muito, principalmente de jovens, é assim: pastor, qual que é o meu chamado? Pastor, qual que é o propósito de Deus na minha vida? Ou então, pastor, como é que eu faço para saber qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida? Pastor, eu quero saber como é que eu faço para cumprir o meu chamado. E aí tem outros que fazem confusão, começa a dizer: o meu chamado é jogar futebol, o meu chamado é ser médico, o meu chamado é ser um advogado. Mas você sabe, na verdade isso não está oculto, isso não está escondido. A vontade de Deus, ela é clara e manifesta desde o começo. Você só precisa olhar para a eternidade passada, você vai entender qual vai ser a eternidade futura. Então, para quem já fez o treinamento de líderes, o CTL, ele já sabe qual que é o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, ele não muda de acordo com as circunstâncias. Deus não é uma pessoa que hoje quer uma coisa e amanhã quer outra, e daqui a um século ele pensa numa outra coisa. Não. Aquilo que ele desejou no passado é que ele deseja no tempo presente, é aquilo que ele espera para a nossa eternidade. Quantos dizem amém? Se compreenderam? Amém? Então o plano de Deus, ele é eterno. Eu sei que nós estamos habituados a pensar que a eternidade é para sempre. Para sempre e eternidade é a mesma coisa. Não, não é. Na verdade a eternidade é a ausência de tempo, não é? Então Deus, ele é eterno. Ele é o que sempre foi, sempre é e sempre há de ser. Isso é eternidade. Não há tempo para ele. Amém? Então nós, na verdade, quando a palavra fala que nós vamos ganhar vida eterna, o que a Bíblia está a dizer é que nós vamos entrar no estilo de vida de quem, meus irmãos? Nossa, minha pregação está complicada. Será? Você vai entrar no estilo de vida de Deus, porque Deus, ele é eterno. Amém? É a vida transbordante do Senhor. Lá em João 10:10, a palavra fala então que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz então que eu vim para que vocês tivessem vida e a tenham em essa vida abundante, esse zoe de Deus, essa vida que transborda, é a vida eterna. É a vida que não tem fim, quando dizem aleluia, mas também que não tem começo de dias. Então não há uma preocupação com o tempo. Mas então o que Deus fazia na eternidade? Deus partilhava vida, partilhava vida. É como uma grande célula divina, não é? Nós sabemos que Deus, sendo um, ele é três. É o Pai, Filho e antes deles terem criado qualquer coisa, o que eles faziam? Esse é o propósito eterno de Deus. Porque aquilo que eles faziam na eternidade passada é aquilo que eles fazem na eternidade futura. Quando você entende até aqui? Amém? Eu vou explicar tudo o resto, só preste atenção. Então há um plano eterno de Deus, há um propósito eterno de Deus, que sempre existiu, existe e sempre existirá. Até que os irmãos acompanhem certinho. Amém? Então Deus compartilhava vida. Esse é o estilo de vida de Deus. E aí Deus então decidiu criar. Ele criou os céus e criou a terra. Quando ele criou, ele pegou aquilo que ele fazia. Na verdade, ele estava a compartilhar com a sua criação. Esse é o plano de Deus. Quando ele cria o homem, ele quer compartilhar a sua vida com o homem. Mas aí o homem pecou. O homem então agora ficou impedido de compartilhar a vida com Deus. Lá em Gênesis, a palavra fala que no Éden, Deus então via todos os dias, na viração do dia, para ter comunhão com o homem. Mas quando o homem pecou, o homem ficou impedido de ter comunhão com Deus. Mas havia uma outra coisa: o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque ele tinha a imagem e semelhança de Deus, ele exercia a autoridade da parte de Deus. A Bíblia fala então que sobre ele foi dado domínio, aliás, sobre o homem foi dado domínio sobre todos os animais, não é? Ele podia comer de qualquer planta, diz a palavra, das árvores que eram frutíferas, não é? Então Adão governava. Por que Adão governava? Porque ele carregava o que, meus irmãos? Fala comigo, a imagem e a semelhança. Por que muita gente não governa? Por que muita gente não tem autoridade sobre a sua própria casa? Por quê? Porque ele perdeu a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Então o pecado, na verdade, é um grande problema.
enviando seu filho para que se voltasse à rota original. Então a rota original, Deus queria partilhar vida com o homem. E Deus então fala para Adão: tenham muitos filhos, multipliquem-se, não é? Ou seja, vamos partilhar vida com muita gente. Imagina, só imagina, a Bíblia não fala, a Bíblia não mostra, mas só imagina como seria se Adão e Eva não tivessem pecado, tivessem muitos filhos e todos os dias Deus viesse na viração do dia visitar a humanidade. Todos os dias, todos os dias. Quem já recebeu visita de avô em casa? Né? É muito bom. As avós primeiro dão dinheiro, né? Brincadeira. Mas tem sempre alguma coisa. Por mais que elas não tenham assim coisas muito expressivas, mas elas sempre têm uma expressão, não é? Um doce, alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. E quando vem os netos se alegram, não é? Quer dizer, o que os nossos pais, agora sou pai, o que os nossos pais nos proibiam, quer dizer, agora eles dão aos netos. Porque para nós não podia. Deixa, isso é muito rígido, que esse miúdo não faz assim. Na nossa vez eu não fiz isso. A minha mãe jura que não nos batia. Mas ela jura que não nos batia, né? Aí se todo mundo começa a argumentar: mãe, uma vez me deste uma surra assim, não sei o quê. Todo mundo começa a falar. Ela tem aquela carta reversa do Uno, que ela fala assim: mas eu não tenho nenhum filho bandido. Aí, tudo bem. Então, foi a tua surra, não foi a oração. Mas você vê, de fato, avós, quando vêm os netos, alegram-se muito. Então eu fico a imaginar como seria, né, se Adão e Eva tivessem seus filhos num ambiente que não era um ambiente de pecado, não é? E Deus pudesse visitar a humanidade todos os dias. Todos os dias. Seria como um avô alegre, não é? Na presença de muitos filhos. Mas então o plano do Senhor, meus irmãos, é compartilhar vida. Deus desde sempre queria compartilhar vida. Uma das evidências é que a outra árvore que lá estava no jardim, não é? Era a árvore da vida, que aponta para Cristo. Então esse é o objetivo de Deus. Fala para quem está do lado: Deus quer compartilhar a vida contigo. Mas uma vez que o homem peca, o homem perde essa imagem e semelhança do Senhor. A palavra fala então que todos foram separados, destituídos da glória de Deus. Agora o homem fica impedido de duas coisas. O homem fica impedido de exercer governo e autoridade, e o homem também fica impedido de ter comunhão com Deus. Por que muitos homens, eu falava para os irmãos aqui, não são vistos como autoridades espirituais de fato? Mesmo que tenham uma função de líder, um cargo na denominação, é líder de célula, mas ninguém vê a autoridade dele, porque ninguém consegue ver semelhança com Cristo. Ninguém consegue ver semelhança com Deus. Os irmãos me entendem até aqui? Entendem? Está claro para os irmãos? Amém? Mas você vai para a igreja, você posta e tal, e não sei quanto. Olha uma coisa que eu acho assim muito absurda. É quando alguém pergunta assim: você é crente? Quem já ouviu isso? Você é da igreja também? Não é estranho alguém perguntar a um crente se ele é crente, né? Não, Jesus poderoso. Mas agora, se nós disséssemos que o propósito de Deus é salvar o homem, eu tenho uma pergunta, você pode fazer para os outros também. O propósito de Deus é salvar o homem. Tá bom, se uma vez que o homem é salvo, aceita Jesus, é batizado, por que esse mesmo homem não vai logo para o céu arrebatar? Se já cumpriu o propósito. Eu sempre me pergunto isso. Não seria um castigo muito grande salvar alguém e depois ficar esperando que ele caísse de novo para falar: você é um ingrato, te salvei, você pecou de novo, você vai perder a salvação? Não seria tortura demais? Seria, mas esse não é o coração de Deus. Então aí te leva a uma outra pergunta. Uma vez que eu já fui salvo, uma vez que eu já desci as águas do batismo, não é? Por que eu permaneço aqui? A resposta seria: porque Deus ainda tem um plano para cumprir através da minha e da sua vida. Pode dizer aleluia. Fala para quem está do outro lado: Deus tem um plano na sua vida. Amém? Olha para quem está do outro lado: Deus tem um plano na sua vida também. Pastor, eu não quero esse irmão que está do lado, mas eu estou te garantindo, na vida dele, Deus também tem um plano. Amém? Deus tem um plano. É por isso que Ele te salvou. Ele te salvou e há um propósito agora a ser cumprido. Mas esse plano qual é? Eu falei para os irmãos: quando você tem a imagem e a semelhança, você expressa autoridade. Mas quando você tem imagem e semelhança, é mais do que autoridade. Você expressa o caráter de Deus. Não é? Você expressa o caráter de Deus. Eu falei nessa aula para os irmãos: sem o Espírito Santo você pode fazer muita coisa. Sem o Espírito Santo alguém pode subir aqui e tocar bateria e tocar melhor, talvez, que o irmão que tocou aqui.
Seu Espírito Santo, alguém pode cantar melhor que a irmã que cantou aqui. Seu Espírito Santo, eu posso fazer uma palestra, porque para muitos ir para o culto é palestra, não é? Alguém pode chegar aqui e explicar teologia melhor também, mas sem o Espírito Santo você não consegue perdoar aquele que te trai. Sem o Espírito Santo você não consegue amar aquele que te odeia, não é? Sem o Espírito Santo você não consegue perdoar aquele que te feriu, que te traiu. É possível fazer isso sem o Espírito Santo? Não dá. Não dá. Só Jesus falou, não é? A respeito de amem os vossos inimigos. Orem pelos vossos inimigos, não é? Como é que nós vamos fazer isso, Jesus? Não saiam de Jerusalém até que do alto, né? Vos seja enviado o Consolador, o Espírito Santo, que ele disse que rogaria ao Pai. Então, o que é necessário que haja em nós? Fala comigo, o Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você manifesta o caráter de Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, você ama quem não merece ser amado. Quando você é cheio do Espírito Santo, você perdoa quem não merece o seu perdão. Mas pasmem, foi assim que Jesus fez conosco, não é? A Bíblia fala que quando nós ainda estávamos mortos, enterrados em nossos delitos e pecados, Ele nos amou e nos deu vida eterna. Você não foi perdoado quando você ficou bonzinho. Não, você foi perdoado quando você era mau, quando você era pecador, quando te dizia aleluia. Mas uma vez que você é salvo agora, você precisa expressar o caráter de Cristo. Livro de Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Nessa passagem nós lemos que a igreja é o corpo de Cristo, não é? Que é a plenitude daquele que enche todas as coisas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aí explica, a qual, no caso no frente à igreja, você vê o artigo ali, não é? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja deve ser a expressão de Cristo, quando se dizem aleluia. Então tem aquilo que o povo lê nas Escrituras, mas tem um povo que o povo observa. E você faz parte disso. Então há um povo lá fora que observa o povo daqui de dentro. Mas não observa o povo daqui de dentro quando estão aqui dentro. Observam a nós como igreja quando nós estamos lá fora. Então é necessário que haja uma expressão de Cristo em nós. Uma expressão de amor, uma expressão de liberdade, sim. Liberdade do pecado é verdade, não é? Mas uma expressão de santidade, de coerência, de mansidão, de benignidade, quando se dizem aleluia. Ah, pastor, eu sou assim mesmo, Deus sabe que eu sou assim. Pois é, mas talvez Deus entenda. Mas a pessoa que está lá fora vai compreender? Não vai. Então fala para quem está do lado. O corpo de Cristo tem uma expressão. Fala para ele. Abra para mim Efésios 4:12, por favor. Não é? Então o que você vê? Quando uma célula não expressa o caráter de Cristo, ela é uma célula imatura. Não é? Quando uma célula não mostra o caráter do Senhor, ela precisa crescer, ela precisa amadurecer. Pastor, é um ambiente de liberdade, é um ambiente de liberdade mesmo, um ambiente de imaturidade. Então é necessário que haja isso, porque é necessário que os outros olhem para nós e possam ver Cristo em nós. Como está escrito, Cristo em nós é a esperança da glória. Efésios 4:12 diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que você vê? Há um serviço a ser feito, não é? Então espera-se duas coisas da sua célula. Primeiro, que ela amadureça. Segunda, que ela seja funcional. Sua célula precisa amadurecer, ela precisa funcionar. E como é que isso acontece? O amadurecimento é pela ministração da palavra, pelo compartilhar da palavra. Há um crescimento que é necessário, há um amadurecimento que é necessário. As pessoas quando vão para a sua célula, elas precisam ver Cristo. Elas podem não falar, não é? Mas elas vão ter aquela expressão que vai dizer, olha, eu senti-me tão bem. Foi assim quando você foi para a célula a primeira vez. Você gostou? Não é? Você vê, uma experiência de que, olha, eu me senti bem. Por que você vai voltar? Não sei, se com energia, né? Agora eu falo muito disso. Mas se uma luz, lá tem seres de luz, não é? Agora, só quando dá os feliz aniversário, fala muito, seja sempre esse ser de luz que você é. Tem uns que eu olho e falo, esse é ser de luz, esse. Mas amém? O que é necessário? Que você cresça. É necessário que você amadureça. Amém, meus irmãos? Quantos dizem aleluia? Bem, então o corpo precisa
crescer. E a Bíblia fala que esse crescer tem que ser até atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo. Quando as pessoas olharem para nós como igreja, precisam ver Cristo. E não é necessário um esforço para isso, não é? Você já nasceu de novo, tudo quanto é necessário já foi inserido em si. O amor está dentro de si, a paciência está dentro de si, a benignidade está dentro de si. Mas às vezes o que é que falta? Falta nós darmos oportunidade a esse amor de se manifestar. Porque é uma escolha, você escolhe o dia inteiro. O dia inteiro você tem que fazer milhares de escolhas. Então escolha sempre manifestar o caráter de Cristo, quando se diz aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 27. Vamos fazer uma leitura bem longa. Diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Fala da igreja. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Verso 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Verso 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Verso 25 e 1, penúltimo, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Repito, verso 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se alegram, se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Quantos dizem aleluia? Amém? Você é membro. O corpo de Cristo é a igreja. E nós não somos iguais. Tem quem canta, tem quem toca, mas tem quem faz nenhuma dessas coisas. Tem quem é médico, quem é advogado, não é? Tem quem é, sei lá, fotógrafo, tem quem é sapateiro, alguma coisa, carpinteiro, não é? Nós temos muitos talentos, mas esse não é o propósito de Deus nas nossas vidas. O propósito de Deus na sua vida não é que você tenha uma profissão, porque para isso teríamos dito que o mundo inteiro tem um chamado. Então, nosso chamado é gerar filhos e filhas para Deus. Nosso chamado é expressar o caráter de Cristo. Mas para isso há um caminho. Então, todas essas nossas vocações naturais, tudo isso, não é? É para cumprir o propósito de Deus. Talvez você seja um comerciante. No seu comércio, o que você vai fazer? Gerar filhos e filhas para Deus. Quantos dizem aleluia? Talvez você seja, vamos dizer, um médico lá. Ah, pastor, como é que pode fazer isso? Não sei. Mas ore a Deus para que Ele te dê a oportunidade. Lucas, que escreveu o livro de Lucas, o livro de Atos, ele era médico, diz a palavra, não é? Mas olha, foi usado por Deus. Temos dois livros muitíssimo importantes na palavra do Senhor. Então Lucas, você vê que é uma biografia, um evangelho que é muito completo, tem muita informação. Tem informação até desde antes do nascimento de Jesus. Por quê? Porque ele era alguém que tinha uma capacidade intelectual muito superior comparado aos outros apóstolos. E foi usado com o seu talento. Quantos dizem amém? Fala para quem está do lado, aquilo que você faz, aquilo que você tem como profissão, fala para mim, pode ser usado no propósito de Deus.
isso não é o seu chamado. Amém? O seu chamado, meu irmão, presta atenção em mim, olha para cá. O seu chamado é gerar filhos e filhas para Deus. Então tudo isso é só um caminho, não é? Tudo isso são só ferramentas. Então deixa Deus te usar. Olha só algumas lições que você tira nessa leitura longa. No corpo todos os membros são necessários, imprescindíveis. Todos. Ninguém fica de fora. Eu estava a ver, não é? Algumas curiosidades. Você sabia que se você perde o dedo mindinho do pé, você é uma pessoa com menos equilíbrio? Dedo mindinho do pé, aquele que só serve na porta e na mesa, não é? Dói muito. E quando dói, só dói o dedo? Não, dói o corpo todo sofre. Então todo o corpo é importante. Por isso é que o sapato cobre o pé todo, não deixa o dedo mindinho de fora. Os irmãos vão entender até aqui. Talvez tenha algum irmão que você não vê, talvez, o que ele tem feito no corpo, mas ele é importante. Você é importante. Talvez você fale, eu posso ir um domingo, outro domingo eu não vou, ninguém nem vai notar, não tem problema. Tem problema sim. Quando você não está, você faz muita falta. Quando te dizem aleluia. Fala para quem está do lado, quando você falta, faz muita falta. Oh, Jesus poderoso. Não falta. Amém? Não falta. Todos somos necessários no corpo de Cristo. Quando termina o culto é uma bênção ver os irmãos a perguntarem, alguém precisa de colega, eu vou descer, alguém quer ir lá para baixo, eu vou para o Viana, eu vou para o Patriota. Não é? Todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. Você quer ver que todo mundo é necessário? Quando o pastor fala assim, olha para o irmão que está ao seu lado e fala alguma coisa, você vira do lado de cadeira vazia. É duro ou não é? É duro ou não é? Fala para quem está ao teu lado, todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. Amém? Fala para quem está ao teu lado, todo mundo é necessário. Todo mundo é necessário. Amém? A segunda coisa que você entende é que no corpo todo membro deve funcionar. Todo membro deve funcionar. Você não pode ser apenas um mero escutador. Você não pode ser alguém que só vai e fica ao lado. Não é? Eu não gosto de gente que diz assim, eu pergunto para ele, você não quer ajudar em tal coisa? Não, se o pastor quiser. Se é homem, então meu Deus. Ai, Jesus, dá uma chapada nesse homem. Fala alguma coisa, irmão. Vai capinar um terreno, não sei. Mas seja disponível, seja disposto, amém? Tudo que você pode fazer é útil no corpo de Cristo. Eu hoje, há pouco tempo, tenho os irmãos escalados, né? Me entendam bem, não estou a ralhar. Mas o que acontece? Eu saí para dar uma mensagem para a irmã ali fora, aí eu voltei assim, não tinha ninguém lá fora. Ninguém para dar boas-vindas, né? Estava todo mundo aqui dentro, no louvor, na porta aqui dentro, mas não tem ninguém lá fora. Imagina você chegar no culto, não é? Chegar ali fora, ser visitante e não tem ninguém para te indicar. Eu vi que uma menina perguntou, as crianças ainda estão aqui, ainda estão no salão ou já estão na sala? Perguntou para o Rodrigues, né, que é o nosso zelador aqui do prédio. Por quê? Porque os servos não estavam lá. Se o servo estivesse lá, você vai falar, seja muito bem-vindo, entre aqui, dirige aqui. Não é? A pessoa não fica perdida. Então você vê, todo mundo é necessário. Até para falar, entra aqui. Não é uma pregação, é aqui. Entendeu? Senta aqui. Tem lugar ali. É necessário ou não é necessário, meus irmãos? Talvez você ache que isso não seja espiritual. É espiritual sim. Aí o irmão quando vai embora fala, visitei uma igreja, nossa, eu fui muito bem tratado, né? Mas ele pode ir embora e falar assim, para chegar lá é complicado. Cheguei e não tinha nem ninguém. Sabe, quer dizer, você se descobre na vida. Fala, misericórdia. Fala para quem está do teu lado, o pastor não está chateado. Você está te mostrar que é importante. Não estou mesmo, de fato, amém? Não estou. Na verdade, o erro foi meu. A escala não foi muito bem feita. Então, no próximo domingo, a escala vai estar muito melhor, amém? Eu quero pedir perdão se você passou por essa situação. Outra coisa é que no corpo, os membros todos cuidam uns dos outros, não é? Eu sei que a fala poderosa do mundo e do Satanás é ninguém cuida da minha vida, então cada um cuida da sua vida. Na igreja é o contrário. Na igreja está todo mundo à vontade para cuidar da vida do outro. Mas é sempre. Você não pode faltar um domingo, alguém vai te ligar, está tudo bem, o que aconteceu? Não é? Mas nem a pessoa vai falar assim, eu não desviei, eu só faltei. Não, nós só queremos saber se está tudo bem contigo. E se a tua célula não está a fazer isso contigo, eles deveriam estar a fazer. Amém? Tem alguém que faltou aí em tempos e ninguém ligou para ele? Tem? Não pode. Você só pensa, mas é necessário. Agora, se o líder de célula tiver que ligar para os 10 membros, talvez fique mais complicado. Então não espere que o líder faça. Se alguém que você conhece que não teve no domingo, liga para ele.
não foi para a célula, manda uma mensagem, não é? Se calhar o irmão está com óbito, você nem sabe, perdeu alguém. Se calhar o irmão sofreu um acidente, está amarrado, em nome de Jesus, está repreendido, queima agora, não é? Mas talvez aconteça, porque como diz a palavra, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, o irmão da igreja vai te ligar para saber como você está. E vai orar contigo e vai abençoar a sua vida quando te dizer aleluia. Aleluia. Fala para quem está ao teu lado, no corpo nós cuidamos uns dos outros. Outra coisa que você entende nessa leitura é que no corpo nenhum membro age independentemente. Então o homem não pode falar, eu não preciso das pernas, eu não preciso da boca, eu não preciso, sei lá, do estômago. Não tem como. Todo mundo precisa de todo mundo e ninguém age de forma independente. Há um movimento que cresce, né? Desigrejados, não é? Deus conhece o meu coração, eu sou a igreja e não sei o que, não sei o que. Mas isso não é novo, isso é antigo. Por isso é que lá o apóstolo também escreve no livro de Hebreus, né? Não deixeis de congregar como é costume de muitos. Isso foi escrito há séculos atrás. Então não é algo novo. Esse movimento de que não é necessário congregar é antigo. Os apóstolos ensinam desde sempre. É necessário reunir, sim. É necessário estar juntos para cultuar ao Senhor. Quando dizem aleluia. Aleluia. Mas é necessário também que se haja dois princípios. Princípios de autoridade e submissão. É necessário que você tenha alguém que pode exortar a sua vida. Porque se ninguém pode te exortar, então você vai fazer qualquer coisa. Você vai confessar a quem os seus pecados? Você vai confessar para o seu amigo que vai falar, não liga, isso é palhaço, já me aconteceu também. Não, você tem que confessar para alguém que represente a autoridade espiritual sobre a sua vida. Mas não entre naquelas loucuras de gente que fala assim, tudo agora tem que ser debaixo da minha cobertura espiritual. Se eu fizer alguma coisa, sei lá, vou estar debaixo de maldição. Não é isso. Mas de verdade existe o princípio de autoridade e submissão. Tem que ter alguém que represente a autoridade da parte de Deus para te exortar. Alguém que vai poder dizer, olha, o caminho que você está é caminho de morte, não continue aí. Eu já vi muita gente desabar por esse lado. Alguém que vai poder dizer, arrependa-se desse seu pecado. Alguém que vai dizer, você está com uma conduta indecorosa. Alguém que vai poder dizer, olha, não vá por aqui, faça esse caminho que eu te aconselho. Alguém que vai poder apresentar as Escrituras e te mostrar as Escrituras o que é bom, agradável e perfeito. E no final você vai dizer, olha, eu por acaso não tinha visto desse lado, né? Mas eu vou seguir a orientação do meu líder, do meu pastor. Mas se você não está inserido no corpo, você não tem como viver isso. Quantos dizem amém? Amém? No corpo, todos nós participamos da mesma vida. E que vida é essa? É a vida da igreja, não é? A vida da igreja não é a agenda da igreja. A agenda faz parte da vida da igreja. Mas a vida da igreja é esse fluir de oração, esse fluir de adoração, de presença do Espírito, quando dizem aleluia. Não é? Essa vida de você poder chegar num lugar e de fato perceber que há algo que é diferente quando você vem para aqui. Não é? Que de fato quando os irmãos louvam o Senhor e você louva junto, parece que algo enche, algo preenche o seu coração. Não é? De fato, quando você se reúne em célula para orar por uma necessidade, Deus fala ao seu coração. De fato, quando as dúvidas desaparecem por conta de uma ministração, quando experimentam isso toda semana, diga glória a Deus. Por quê? Porque nós participamos da mesma vida. A Bíblia fala então, como nós lemos nesses textos aqui, que todos nós bebemos de um mesmo Espírito. Quantos dizem aleluia? Então agora, se fizermos parte do mesmo corpo, nós temos todos o mesmo chamado, em áreas diferentes, mas todo mundo tem o mesmo chamado. Qual que é o nosso chamado? Gerar filhos e filhas para Deus. Mas não gerar filhos e filhas para Deus e abandonar. Não, você precisa compartilhar vida, ter comunhão. E é dessa maneira que nós expressamos o caráter de Cristo. Amém? Tem um filme antigo, virou série recentemente, que é da família Adams, né? Aí você tem a mãozinha lá. Aquilo é satânico mesmo, porque uma mão que é rebelde ao seu próprio corpo, não segue a vontade do seu próprio corpo. Isso é um princípio de rebeldia. E é estranho. Imagina, a cabeça está num lado e a mão está no outro. Não é assim no filme, mas a cabeça está num lado, a mão está no outro. E todo mundo é independente. Não é normal. Não é o que se espera. Os irmãos me entendem até aqui. O que se espera é que se você faz parte do corpo, você vive a vida do corpo e você seja
seja submisso ao caminho que o corpo conduz. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado que o Senhor te guarda dentro do corpo. Agora, nós temos o mesmo chamado, falei com os irmãos, gerar filhos e filhas para Deus. Gerar filhos e filhas para Deus. Se essa é a vontade de Deus, é isso que eu vou viver. Se é isso que o Senhor quer, é isso que eu vou também me dedicar a fazer. Se esse é o propósito eterno de Deus, eu não quero desperdiçar minha vida a fazer outra coisa. Isso não significa que você tem que largar emprego e morar numa igreja. Pelo amor de Deus, não faça isso. Amém? Significa que lá, no lugar onde você está, é o seu campo missionário. É lá quando você conversa com os seus amigos, você pede um minuto para compartilhar a respeito de Cristo. E se você não tem uma mensagem para eles, convida para o culto, convida para a célula, convida para o almoço em sua casa, como o pastor Renan falou, não é? Tenha amizades com o propósito de ganhá-los para Cristo, não é? Tenha amizade com propósito, e assim você vai expressar o caráter do Senhor. Mateus 28, nós temos uma grande comissão, verso 19 e 20 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então, todos fomos chamados por Deus. Deus nos chamou Paulo e deu uma missão para ele diferente. Não é aquele deu a Pedro, aquele deu a João, mas deu a eles caminhos diferentes para o cumprimento do mesmo chamado. Caminhos diferentes para o cumprimento do mesmo propósito. Nos nossos dias nós podemos dizer que nós temos profissões diferentes, ocupações diferentes, mas nós temos o mesmo chamado, o mesmo propósito. Quantos dizem aleluia? Amém? João 15, capítulo 15, verso 1 ao 6, diz, João 15, do 1 ao 6, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer aonde, meus irmãos? Não é a nossa denominação, é a igreja. Por favor, é a igreja. Então, preste atenção. Se não há fruto, é porque não permanece. Tem duas coisas aqui que nós devemos olhar. Quando você é salvo, Cristo passa a habitar em ti. Quantos dizem aleluia? Cristo em nós. Você recebe a Cristo. Mas agora, quando é que você dá frutos? Quando você permanece em Cristo. Permanecer em Cristo é escolha. Permanecer em Cristo é decisão. Ele estar em nós, salvação é de graça. A partir do momento que você confessa a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você o recebe. Você recebe vida eterna. E essa vida não diz aleluia, não é? Mas você pode infelizmente não viver como um vencedor. Cristo voltará. Amém? Cristo voltará. Cristo vai reinar por 1000 anos nessa terra, diz a palavra, antes de descer a Nova Jerusalém. E essa dispensação, a que nós chamamos milênio, não é? É a dispensação da recompensa. É a dispensação onde se cumprirá a promessa de reinar com Cristo por 1000 anos. Quem vai reinar com Cristo por 1000 anos? Aquele que tiver frutos. Frutos são necessários. Frutos são requeridos. Aqui continua, permanecei em mim, verso 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o que, meus irmãos? Fruto. Pergunta para ele, você tem dado muitos frutos? Amém? Você tem dado frutos? Esses frutos é fruto da relação com Jesus, amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam onde, meus irmãos? Que ficaram com medo. Deviam mesmo. Lançam no fogo e o queimam. Líderes que não entendem esse texto, constantemente eles reclamam. Ah, pastor, os irmãos não têm compromisso.
Os irmãos é que não vêm para a célula. O irmão não ouve. O irmão isso. O irmão aquilo. É porque o irmão não fez. Porque ele não entendeu que ele precisa permanecer na videira. Não é na videira nós, igreja, denominação. Não, é em Cristo. Não é? Expressando o caráter de Cristo. As pessoas queriam estar com Cristo. Se não querem estar contigo é porque eles não veem a imagem. Tem faltado semelhança. Tem faltado caráter. Tem faltado autoridade. E como é que você recebe isso? Tendo comunhão com o Senhor. É simples. É simples. Quanto mais você olha para Cristo, mais você se parece com Cristo. Não é aquela coisa de acordar, hoje eu vou comportar bem, eu vou fazer isso e aquilo. Não. É você acordar pela manhã e falar, hoje eu vou adorar ao Senhor. Hoje eu vou olhar para Cristo, hoje eu vou louvar ao Senhor. Quanto mais você olha para Ele, mais você se parece com Ele. Quando diz aleluia. Fala para quem está do teu lado, os frutos vão aparecer quando você olhar para Cristo. Amém? Apenas olhe para Cristo e não olhe. Porque já te digo, você não vai ficar perfeito. Impossível. Aquele que começou a obra, ele é justo, ele é fiel. Ele vai concluir quando? Quando quem voltar, meus irmãos? Até o dia de Cristo. Então até o dia de Cristo, deixa eu dizer, você vai errar. Você vai falhar. Entendeu? Você vai prometer algumas coisas e você não vai cumprir. É porque você não tem caráter. Não, é porque você tem a natureza caída e falha. Mas você foi salvo pela graça de Deus, todos dizem aleluia. Então tem coisas que vão começar a desaparecer. Mas o apóstolo Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal, esse eu faço e faço continuamente. Não é? Com certeza ele tinha um caráter que manifestava Cristo de fato. Mas ele reconhecia que dele mesmo ainda haviam muitas falhas. Então você vai ter falhas também. Mas as pessoas vão olhar para ti e vão falar que vem Cristo. Vamos dizer aleluia. Às vezes, quando é aniversário, principalmente, nós em casa recebemos as mensagens, né? Ai, vejo tanto de Cristo em ti. Eu mesmo. Não é? Os irmãos são muito benignos, de fato. Mas todo mundo sabe de si mesmo. Todos dizem amém. Amém. Fala para quem está do teu lado, você vai dar frutos. Fala para ele, você vai crescer em Cristo. Amém. Fala para ele, nós vamos olhar para ti, nós vamos ver Cristo em ti. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Esse é o seu papel no corpo. Seu papel no corpo é quanto mais você se parece com Cristo, mais frutos você vai dar. E não são frutos comportamentais. Se fosse para isso, não era necessário Jesus vir, não é? Era só ler a lei e saber que isso pode e isso não pode. Mas na verdade a lei foi dada para mostrar que nós somos incapazes de atingir esse padrão de perfeição. Por isso então veio o nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. E agora você pode dar um testemunho de salvação. Olha, você pode receber perdão, você pode de fato receber vida eterna. Né? Cristo de fato morreu em seu lugar. Você pode entrar no céu e viver em paz, quando dizem aleluia. Amém? Então há um caminho, sim, há um caminho, mas é um caminho de louvor. É um caminho de adoração. É um caminho de fato de submissão. Mas é submissão a Cristo. Pode dizer amém? Amém. Então, nós temos coisas muito poderosas a respeito de nós, como membros no corpo de Cristo, não é? No texto que nós lemos, em que Jesus diz que Ele é a videira. Então, a preocupação de dar frutos não é sua. O Senhor quer que você dê frutos, não é? Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, de fato, quem vai te dar os frutos? É o Senhor, não é? Eu acho tão bonito quando as pessoas vêm ter com alguém e agradecem porque apresentaram para elas o Evangelho. Como? Nem pregaram para elas, fizeram um convite. Um convite de ir à célula, um convite para ir ao culto, um convite para um louvor, assistir um filme cristão, alguma coisa assim. E tem um testemunho. Eu estou aqui porque o fulano me apresentou a Cristo. Quantos dizem aleluia? Amém? Então, pergunta aí para si mesmo, quem sou eu? Amém? Quem és tu no corpo de Cristo? Livro de Lucas, capítulo 24, 48 e 49. Vós sois, o que, meus irmãos? Testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais o que, meus irmãos? Vestidos de poder. Atos 1, 8, por favor. Vocês têm a palavra, não? Diz o seguinte:
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, qual que é a sua missão no corpo de Cristo? Qual que é o seu papel no corpo de Cristo? É dar testemunho de quem Jesus é. De quem Jesus é. Jesus não era acusador, amém? Na verdade, Jesus trazia paz. As crianças gostavam de Jesus. Dê testemunho da bondade de Cristo. Dê testemunho do perdão que Jesus comprou para nós na cruz do Calvário. E viva como alguém que viu a graça de Deus. Aqueles que viram a graça de Deus têm uma expressão, não é? Aqueles que foram amados, eles amam de volta. Aqueles que foram perdoados, eles perdoam também. Aqueles que receberam generosamente, eles são generosos também. Quantos dizem aleluia? Aleluia. Então, para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Atos 2, do verso 42 ao 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você vê, até aqui são coisas que nós podemos fazer, são coisas que nós podemos viver. Perseveravam em estar juntos, por outras palavras. Tem gente que não valoriza estar junto. Domingo ele vem ocasionalmente, irmão, vamos para a célula, e ele não entende qual é o valor da célula, não é? Negligencia isso. Ah, tá bom, eu vou um dia. Não, eles insistiram em estar juntos. Há um poder que é liberado quando nós estamos reunidos, quando estamos juntos. E eles perseveravam, o texto começa assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Estar juntos. E no partir do pão. É algo espiritual, comer juntos é espiritual, sim. Aquele que você convida para entrar na sua casa, para sentar-se à sua mesa, tem um princípio espiritual nisso, sim. Os irmãos vão entender até aqui. Fala para quem está do lado, insiste em estar junto, fala para ele. Você não nasceu para ser uma ilha isolada, ou como um eclipse solar, de vez em quando aparece, e quando aparece é muito especial, amém? Mas não, é para você estar sempre. É necessário que você insista nisso. E nas orações, tem a oração que você faz sozinho, mas tem as orações que você precisa fazer junto, no mesmo lugar, reunidos. Verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam como, meus irmãos? Verso 44. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, eles se organizavam para suprir a necessidade do corpo de Cristo. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Todos dizem aleluia. Você pode aplaudir forte o nome de Jesus. Louvor, por favor, me ajuda aqui. Amém? Então, há um chamado que é para toda a igreja. Esse chamado é para todos. Então, eu falei para os irmãos: por que você quer uma casa maior? Por que você quer um carro maior? Se não for para compartilhar, então isso é só ganância, não é? E não é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você compartilhe. Deus quer que você viva em aliança, em unidade, em comunhão. Esse é o estilo de vida que manifesta o caráter de Cristo. Então, o que tinha a igreja primitiva que nós precisamos viver nos dias de hoje e vamos viver a partir de hoje, se não estávamos a viver? Perseverar no ensino dos apóstolos, insistir na comunhão. Amém? Fala amém aí no seu lugar. Amém. Não é? Tem gente que tem irmão da igreja, você manda uma mensagem para ela: vamos sair, vamos fazer não sei o quê. Tem um plano, já vou fazer não sei o quê. Eu não posso isso. Termina o culto, sumiu, eu flash, né? Não nem cumprimenta, sai, vai embora, some. Dá um chá de sumiço aí. Vira aí os olhos, vê se tem alguém que é assim. Fala para ele: hoje quando o culto acabar,
É mesmo, a Joyce, né? Amém? Precisamos orar nas orações. Tem coisa de se orar sozinho. Mas tem oração que nós fizemos juntos, no corpo de Cristo. Amém? É generosidade. Eles venderam tudo e distribuíam, supriam as necessidades. Se tem alguém que está sem alimento em casa, quero dizer, nós temos cestas básicas aqui na igreja. Não saia daqui sem receber uma. Amém? Não saia daqui, se você tem necessidade, nós queremos abençoá-lo. E a palavra continua dizendo que em cada alma havia temor. Sinais aconteciam, milagres aconteciam, não é? Orar pelo enfermo, orar pelo que está ansioso, pelo que está necessitado e ver Deus operar milagres, como se diz, aleluia. E como resultado, então, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Por quê? Porque o povo expressava o caráter de Cristo. Por isso, eles eram acrescentados. Então, insiste em convidar, insiste em partilhar vida, em falar de Cristo. Quantos dizem aleluia? Fique em pé no seu lugar, por favor.